Olá, como vai? Seja muito bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas e que prazer é ter você nesse bate-papo tão legal que a gente fala sobre assuntos tão relevantes e é gostoso quando a gente tá aqui, senta para conversar e eu dou licença aí na sua casa pra gente conversar um pouquinho, senta aí no seu sofá, vamos bater um bate-papo porque hoje o assunto é muito interessante. É um assunto que já vem sendo debatido nas redes sociais há muito tempo, que é a questão dos jogos, o transtorno do jogo. Muita gente acha que só se envolve em jogos de azar ou jogos online e não está viciado, mas isso traz prejuízos para a saúde, para a família e também para o seu convívio social. E para falar sobre isso, nós convidamos a professora de psicologia, a professora Suzane Escura. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vaderi, Pessoal de casa aí também, agradeço imensamente, esse espaço para nós podermos conversar e debater realmente com relação a esse tema que é tão relevante e vem impactando aí muitas pessoas, né? E a gente quis trazer de uma forma leve esse assunto. A professora, ela é docente de psicologia, especialista em avaliação psicológica, mas também é mestre em ciências da saúde. Então, está por dentro desse assunto, né? Exatamente. Tanto na área da docência, quanto na própria atuação clínica particular, enfim, a gente acaba recebendo muitos desses assuntos, ou dessas temáticas aí em consultório ou no dia a dia, e também por ser, acho que um problema social, um problema que vem impactando aí a própria saúde pública, nós precisamos, conversar sobre isso. É verdade. E eu já começo perguntando, Muitas pessoas acreditam que esse é um problema distante, que é algo que não acontece no nosso meio, mas na nossa cidade, na nossa família, é um problema muito comum, né? Muitos, dos problemas talvez que a gente visualiza aí na nossa sociedade, nós percebemos sempre com aquela sensação de que está longe da gente, de que não vai chegar, de que não nos impacta, mas às vezes ou alguém muito próximo está passando por isso, ou às vezes nós mesmos, E a gente tem essa dificuldade de perceber pela forma como a gente fica mergulhado, dentro dessas coisas que, de rotina e cobranças sociais e comparações que às vezes a gente passa, Então, quando a gente pensa na questão desse jogo patológico, desse transtorno do jogo, é importante a gente pensar que não é porque eu jogo que eu tenho um transtorno, ou que jogar é errado. Agora, a gente precisa começar a pensar que se esse jogar ele traz impactos que são prejudiciais, Seja para relacionamentos sociais, seja para desempenho, por exemplo, acadêmico, escolar, no ambiente de trabalho, nas relações familiares, Se isso traz sofrimento para a pessoa que joga, ela percebendo ou não, Porque às vezes a pessoa não se percebe, mas a família e as pessoas mais próximas vão entender que sim, existe um sofrimento ali, Então, a partir de quando a gente começa a pensar nisso, aí sim nós teremos então o que a gente caracteriza, dentro dos manuais aí profissionais, a ideia do transtorno do jogo. E quando a gente fala do transtorno do jogo, é importante a gente frisar aqui que não se trata somente de alguns jogos específicos, é qualquer jogo, Seja um jogo online, seja um baralho, seja um tabuleiro, tudo isso pode ser um vício, Exatamente. Existem impactos diferentes, quando a gente pensa no formato do jogo. Alguns vão trazer uns prejuízos maiores ou vão mesmo ter essa ideia de uma necessidade um pouco maior, de um certo vício ali, Mas é qualquer tipo de jogo realmente. E especificamente sobre os jogos de azar, a gente viu uma popularização agora nos últimos meses, Muitos influenciadores incentivando isso, colocando ali nas redes sociais e vem aquela mensagem: jogue com moderação. Como assim? É possível ter moderação? Uma pessoa que já está no vício, ela consegue enxergar esse limite? Esse jogue com moderação é uma... lavei as minhas mãos e agora a culpa é sua, Então, acho que um dos aspectos que precisa ficar bem claro, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, de que a culpa, a responsabilidade, ela não é unicamente do indivíduo que está, com esse transtorno do jogo. É uma questão social, é uma questão principalmente, dessa indústria, enfim, aí envolta na questão dos jogos, e é como se a gente fosse comparar, a questão própria do uso de outros tipos de substância, O próprio uso do álcool, por exemplo, Beba com moderação. Então, eu retiro a minha responsabilidade, eu retiro o fato de que os jogos são construídos
construídos e moldados de uma forma a provocar realmente o vício, né? Então tem armadilhas aí neurobiológicas envolvidas dentro desse processo e que vão colocar a responsabilidade unicamente no indivíduo, né? Que sofre, que às vezes vai ter impactos ali muito significativos e às vezes vai ter dificuldade de sair daquela situação, né? Uhum. A gente viu a CPI das bets, que foi uma das coisas mais comentadas naquela semana, e eles até falaram ali que essa questão de você incentivar, falar jogue com moderação, ter essa mensagem, na verdade, é também o que a professora falou, uma forma de lavar as mãos, mas a pessoa, quando ela tá dentro do jogo, ela realmente é enganada, não é mesmo? Porque ela pensa que ela vai ganhar. E no fim, às vezes, quando ela perde, ela ainda continua tendo esperança. Essa é exatamente a forma como esses jogos, principalmente os jogos virtuais, são feitos, né? Então, existe todo um esquema de reforçamento. Quando a gente pensa nas teorias aí, existem alguns teóricos, né, da própria psicologia também, que descrevem muito bem toda essa forma de reforçamento que está envolvida ali nos jogos, né? Mas a gente vai pensar assim, resumidamente. Nós temos a ideia dos sons que são atrativos, da simulação, por exemplo, né? Super impactante ali de jogos de artifício, de uma comemoração muito intensa, quando você ganha algo, mesmo que seja mínimo, né? Existem reforçamentos que vão ser intermitentes, então assim, eu jogo, perco, jogo, perco, jogo, perco, e aí de repente eu ganho. E aí depois você fica naquela expectativa, né? No sentido assim, se eu ganhei uma vez, então eu posso ganhar de novo. Né? Então, isso tudo é feito de uma forma exatamente para conduzir e para ir impactando o tal do sistema de recompensas que a gente tem no nosso cérebro e que também, né, agora, dentro das redes sociais, se fala muito sobre isso, né? Seria como se fosse... O que seria esse sistema de recompensas? A pessoa, ela fica condicionada a ganhar, viciada em ver aquela recompensa ali? Exatamente. E principalmente a questão das recompensas imediatas, né? Então, nós, seres humanos, buscamos sempre recompensas, né? Sejam elas... por exemplo, a gente trabalha para receber um salário, né? A gente faz determinada atividade para se sentir reconhecido ou para ter um certo bem-estar, uma qualidade de vida. Então, a nossa vida, ela é baseada em ter recompensas, em ter retornos, né? E quando a gente pensa ali na questão do jogo, o sistema de recompensas do nosso cérebro, ele envolve diversas regiões, enfim, aí, né, cerebrais, e ele vai estar bastante envolvido com a liberação da dopamina, né? Então, se eu tenho acesso a algumas coisas, ou eu tenho expectativas, esperanças de que eu posso ganhar, o meu cérebro já vai estar liberando essa dopamina em pequenas doses e a gente já vai ter uma sensação de bem-estar, né? E quando a gente se envolve cada vez mais com esse retorno de recompensas, mesmo que curtíssimas, pequenas, mas imediatas, a gente vai ficando cada vez mais frustrado ou cada vez desistindo mais de pensar em coisas a longo prazo. Né? Por que eu vou me preocupar em algo que daqui 3 meses, 8 meses, 2 anos vai me dar um retorno se eu posso ter algo agora? Né? Então, isso afeta bastante a vida do indivíduo, né? Uma vez eu vi um vídeo explicando como funciona a lógica dos cassinos, da questão da conta matemática, a probabilidade de você ganhar. E o interessante que eles explicavam nesse vídeo era um rapaz que estuda essa questão dos cassinos, e ele estuda, na verdade, a razão matemática por trás disso. E é normal, nos primeiros jogos, você ganhar. E isso é bem interessante, porque é para manter a pessoa dentro do jogo mesmo. Porque se nos primeiros lances ela ganha ali dentro do cassino, ela se sente motivada a apostar cada vez quantias maiores. E aí, de repente, ela se vê num ciclo vicioso em que ela não consegue mais sair, porque em algum momento ela perdeu e ela acha que vai ganhar novamente. Então, ela precisa ter aquele ressarcimento do valor. Isso também acontece dentro desses jogos virtuais. Você já consegue enxergar esses prejuízos, tanto financeiros como na saúde mental daquela pessoa? Sim, isso faz muito sentido e é exatamente isso que acontece nesses diversos tipos de jogos online, né? A gente tem alguns mais famosos, enfim, que a gente ouve aí os nomes, né, de influenciadores falando, mas a gente tem diversos, assim, nesses formatos dos cassinos realmente, mas virtuais, né? O que vai também facilitar, acho que muito a questão do acesso. Então, antes, se eu precisava me deslocar até um lugar para fazer uma aposta,
ter o dinheiro físico aqui e passar, sabe aquela sensação de vergonha, assim, né, das pessoas que estão próximas a mim, porque meu dinheiro está diminuindo, eu tô vendo que ele está acabando, eu tô perdendo aqui na frente das pessoas. Quando a gente vai para a questão dos jogos virtuais, isso não acontece. A moeda é virtual, né? A moeda é virtual, é o meu cartão de crédito cadastrado, eu posso jogar dentro do meu quarto lá, escondidinho, sem ninguém ver, né, não preciso falar sobre ninguém, sobre as minhas perdas ali, né, então isso vai acontecendo muito. E um outro ponto que eu acho que também é importante a gente pensar nessa questão do impacto é que os jogos, eles também são feitos de uma forma em que você inicia depositando um valor, né? E aí, em alguns momentos, os ganhos, eles são mínimos. Por exemplo, você deposita R$20 e aí você ganha várias vezes 10 centavos. E aí você fica feliz porque vem toda aquela, né, aquela simulação, aquele negócio que é atrativo ali dentro do jogo. Nossa, eu tô ganhando, né? Mas às vezes a gente não para conseguir pensar assim aquilo que já foi gasto e não no que eu tô ganhando de fato, né? Sim, no prejuízo. Exato. E quando a gente fala da pessoa que ela já está numa situação de vício, que precisa de ajuda, quem convive com pessoas que estão viciadas, a gente tem um estereótipo na nossa cabeça que o vício é aquele como um dependente químico. Ele é parecido ou, na verdade, isso é só uma criação nossa porque pode se manifestar de diversas formas? Ele vai ser semelhante, né? A questão é que muitas vezes a gente pensa que a abstinência do jogo ou comportamentos do tipo agressivos, de irritabilidade, né? Ou propriamente a questão do isolamento social, né? De uma desesperança, de não ter mais vontade de fazer coisas que antes eram prazerosas, né? Isso acontece tanto para a questão do uso da substância quanto para os jogos. Só que às vezes quando a gente pensa no aspecto dos jogos, a gente pensa assim, não tem nenhuma substância que a pessoa está consumindo, não tem nada que é prático, é algo muito mais comportamental. Né? Então, se quiser, para. Exato. Então, existem essas diferenças, mas realmente é muito parecido, se assemelha muito, tanto é que a gente chama de vício também, né? E a pessoa, quando ela se vê dentro dessa situação, ela consegue reconhecer que ela precisa de ajuda? Ou é necessário, por exemplo, os familiares enxergarem isso, os amigos? Porque hoje a gente tem, como a gente falou, tem vários tipos de jogos e em diferentes faixas etárias a gente tem comportamentos diferentes, né? Na fase adulta a gente vê muito essa questão social, porque hoje a gente falando de uma situação econômica no Brasil, uma pessoa se vê dentro de um jogo de apostas, às vezes ela tá apostando o dinheiro do gás, né? O dinheiro de uma compra. Já não é o mesmo caso de uma criança que muitas vezes está viciado ali num jogo, mas porque tem tempo para isso, tem disponibilidade de tempo. Alguém deu um celular na mão dela ali, fica só um pouquinho, a mãe já volta. Mas depois, com o tempo, a criança pode estar numa situação de vício também. Esses comportamentos são diferentes de pessoa para pessoa e fases etárias? Sim, eles são diferentes, né? E é importante a gente estar atento a coisas que talvez vão ser um pouco mais gerais, assim, né? Como você bem mencionou, né, Valerie? Para criança é diferente, para adolescente vai ser diferente, mas existem algumas coisas que são comuns, né, em todas as faixas etárias. Que é, por exemplo, a pessoa não conseguir ficar muito tempo sem o acesso àquele jogo ou ao aparelho, por exemplo, o celular, que acho que é o que é mais comum e mais fácil da gente ter aí nas nossas casas, né? Então, assim, não consegue ficar sem. Quando fica sem, fica irritado. Se de repente vai a um ambiente que não tem acesso à internet, por exemplo, e aí o jogo não é possível de jogar no offline, ela fica irritada, ela joga, ela briga, ela quer voltar para casa, né? E isso a gente vai pensar em todas as faixas etárias, né? Nós adultos, às vezes a gente também se irrita quando alguma coisa que a gente gostaria de acessar ali na hora, ela não está disponível, né? É importante para os familiares, né? Para as pessoas que convivem aí com a pessoa que talvez está com essa dificuldade, né? De reconhecer, porque nem sempre é fácil, né, de reconhecer. Muitas vezes a gente usa aquela frase, né, que você mencionou, a hora que eu quiser eu paro, não é um problema, eu jogo todo dia o tempo todo, mas não é um vício, né? Ela vai ter dificuldade, então ela vai evidenciando alguns sinais que são importantes, né? Alterações de sono, então a pessoa às vezes deita, ao invés de dormir, fica lá jogando, né? E aí vai ter impactos ao longo do dia seguinte ou da semana. A questão de ter comportamentos ali desse isolamento social que a gente já mencionou aqui, o aspecto também da irritabilidade, da agressividade,
Dá para pensar em algumas situações, de repente, até depressivas, porque a pessoa, por vezes, ela vai tentar parar e não consegue sozinha, se sente frustrada, consegue parar por alguns dias, e aí quando quando não consegue ficar sem aquilo e retorna, se sente, né, muito frustrada, envergonhada, às vezes, pela forma também como é muito divulgado nas redes sociais. Às vezes a pessoa pode ter a ideia de que, nossa, se eu falar que eu sou viciado em jogo, as pessoas vão me julgar, vão colocar a culpa em mim, né? Então é importante a gente ficar atento a esses sinais, assim. Muito interessante, porque podem se confundir com outras coisas no dia a dia, não é mesmo? Exato. Professora, eu vou fazer um breve intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto e também os impactos maiores na saúde mental que esse transtorno do jogo pode provocar na vida de quem tá ali dentro desse vício. E olha só, você não sai daí que esse bate-papo tá muito legal. Aguarda só um pouquinho que já voltamos.